Voltando a falar de futebol, mas agora sob uma outra ótica, a da justiça desportiva. Eu converso agora com Ronald Barbosa, subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Ronald. Muito boa noite, Leandro. O prazer é todo meu. Gostaria de aproveitar para cumprimentá-lo, cumprimentar também o SBT News, o News Noite, que está nos prestigiando, com a noite que é tão fantástica hoje para o povo brasileiro, que é o jogo da seleção, a gente poder debater esse tema. Então, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores que acompanham, com certeza, o News Noite nesse momento. Obrigado, viu, Ronald, pelas palavras iniciais. Ronald, durante essa fase da Copa do Mundo, todo país sede, passa por uma alteração na legislação para atender a FIFA, né? Como é que funciona isso? Neste ano de Copa, nós temos aí os Estados Unidos, no caso o México, e também o Canadá? Exatamente, Leandro. A FIFA ela tem como padrão ter um escopo normativo que permite fazer algumas alterações, porque a gente vai estar dentro de um tempo onde existem questões que são muito mais sensíveis, seja direito do trabalho, seja questões relacionadas a direito tributário, direito penal, direito imigratório, direito de várias modalidades. Então, o que acontece? A FIFA cria o chamado Estado FIFA, onde ela bota um escopo de normas para adaptar a recepção da competição. E isso é feito de forma muito natural. No Brasil, a gente teve a Lei Geral da Copa. No entanto, dessa vez, Leandro, a gente está enfrentando uma dificuldade grande, até mesmo porque são 3 países. A gente está diante aqui de uma Copa do Mundo que está sendo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Então, a complexidade aumentou sobremaneira. Então, a gente tem algumas questões que não estão sendo iguais. Por exemplo, questões relacionadas a direito migratório, de imigração. Estados Unidos disse já que não vai flexibilizar essa questão, e a gente teve aqueles casos do Omar Artan, do Somali, teve casos afetando a delegação do Iraque, do Irã, porque os Estados Unidos tratou essa questão como questão de segurança nacional, então não flexibilizou. A gente também tem algumas questões relacionadas a direito do trabalho do México que estão dando problema, porque aquela zona, a FIFA chama de clean zones. Então, aquelas clean zones, que são aqueles 2 quilômetros que ficam no perímetro do estádio, ela tem regramento próprio. É isso que a FIFA acaba fazendo. Fala, olha, questões de direito do trabalho aqui vão ser regramentos próprios para a competição, direito também, questões relacionadas à isenção tributária, ambush marketing. Então, ela trata todo um escopo normativo principalmente para as clean zones que são feitas ao redor do estádio. Isso, com certeza, quando a gente faz com um país só, já é complexo, como foi o caso do Brasil. Imagina envolvendo 3 sistemas jurídicos como Canadá, Estados Unidos e México. Fica o desafio, mas eu tenho certeza que a competição ela deve ter continuidade e com certeza a gente terá que pensar em soluções para tratar sobre esses assuntos. O que já tem sido feito no noticiário, a gente tem observado algumas questões que têm tido flexibilização e outras não. Agora, o que muda também, Leandro, que eu tenho que falar de sobremaneira, é que é sempre complicado quando a sede da Copa se trata de um país como os Estados Unidos, que é uma superpotência. Afinal de contas, se ele disser que não vai abrir mão de determinada questão normativa do país dele, como é que a FIFA faria para impor ou para obrigar os Estados Unidos a cumprir esse determinado fator? Fica bastante difícil. Então, a gente tem essa complexidade, mas até o momento a gente tem tido uma Copa assim, com esses problemas, que são problemas importantes, porque afetaram, inclusive, pessoas que queriam ingressar nos Estados Unidos para participar da competição, mas tem questões que têm sido superadas e têm dado continuidade à competição. Procurador, eu vou chamar a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que também participa da nossa conversa. Basília, por favor, próxima pergunta. Muito boa noite, querida. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite para você, todo mundo com a gente aqui no News Noite. Daqui a pouco a gente começa a falar dos palpites, né? Qual o palpite para o jogo mais tarde, mas seguindo no assunto sério da aplicação da lei, senhor Ronald, obrigada pela atenção aqui conosco. Racismo e futebol, né? Acho que é uma pauta aqui que é mundial, sobre o combate das práticas discriminatórias, tanto no gramado quanto nas arquibancadas. Qual a sua avaliação sobre a aplicação
das punições via FIFA e tribunais desportivos. O senhor vê eficácia? Basília, muito boa noite. Queria aproveitar aqui e te cumprimentar, tá? É uma honra estar aqui ao seu lado, poder tratar sobre um tema que é um tema tão importante. E com certeza, Basília, racismo, homofobia, misoginia, não vai ter espaço nessa Copa. Isso é com certeza. A FIFA tem tratado algumas questões que são um tanto inovatórias, que é protocolos para combate, por exemplo, a questões que envolvem racismo. Então, ela vai ter um gesto, que é o gesto de fazer assim com as mãos, que vai indicar que ocorreu um problema relacionado a racismo, e aí se adota o protocolo. O protocolo, ele tem 3 etapas. Na primeira etapa, você tem a interrupção da partida, depois a partida fica suspensa durante um tempo e as equipes se recolhem para o vestiário e, se persistir, pode inclusive gerar perda de pontos daquela partida. Então, é um enfrentamento, e isso é uma questão muito importante, porque durante alguns anos, temas como homofobia, racismo, não eram tratados de frente pelo futebol. Você pode ver o próprio exemplo das competições brasileiras. A gente vem tratar sobre misoginia, etarismo, homofobia e racismo no CBJD do Brasil a partir de 2009. Antes era conduta antidesportiva. Então, a partir de 2009, a gente começa a tratar esse tema de frente. A FIFA tem tratado essa questão, é uma questão bastante delicada. Então, em relação ao racismo, ela adotou esse protocolo. Então, quer dizer que um jogador que esteja em campo, ele vai poder praticar esse gesto, e esse gesto vai indicar que houve uma ocorrência de racismo. E aí, claro que vai ser analisado. Mas o procedimento é esse, como eu disse, né? E, claro, existem mais complexidades em relação a essa questão, porque, por exemplo, se a gente for tratar do racismo, seria isso, mas tem uma complexidade normativa, porque os Estados Unidos já informou que, em razão da quarta e da quinta emenda, questões que sejam atinentes a direito penal serão processadas normalmente pela Justiça Comum Americana, na esfera estadual. E isso é bastante complexo, afinal de contas, no âmbito desportivo, sempre tenta, pelo menos assim, o artigo 50 do Estatuto da FIFA, ele fala sobre a necessidade das questões que sejam relacionadas ao esporte terem um tratamento puramente no âmbito desportivo, mas os Estados Unidos também disse que não vai abrir mão da questão de direito penal, então não vai ter flexibilização, as leis que vão ser aplicadas dentro e fora dos estádios será a lei penal americana, e aí a pessoa fica sujeita a um processamento, seja na esfera estadual ou na esfera federal, a depender do crime que seja praticado. No que diz respeito à homofobia, tem o protocolo também da homofobia e tem vários desafios, né? Até uma questão que foi muito importante no começo do campeonato é porque o México, que era um país que sediou, que está sediando a Copa do Mundo, a Federação Mexicana teve vários incidentes relacionados à homofobia, com gritos homofóbicos e questões bastante delicadas. E ficou essa dúvida se o protocolo seria, por exemplo, aplicado no México com eficácia, porque muitas vezes já teve sanção a questões relacionadas à homofobia no México e não surgiu o efeito esperado. Então, será que no México seria aplicada a sanção máxima, que é a perda de pontos? Ficou essa dúvida no ar, mas por enquanto não tem tido problema, não houve problema grave em relação a essa questão, embora sim seja um tema importante, né? Com certeza não existe espaço para homofobia e nem racismo mais no futebol, mas agora a gente está nesse ponto de fazer um enfrentamento no campo e fora dele. E desta vez a FIFA tratando o tema de frente. Procurador, deixe-me passar a palavra para a Basília, que ela gostaria de fazer um acréscimo. Basília, por favor. Acho que está tendo algum problema aqui no retorno do áudio, mas eu vou repetir aqui para o senhor, subprocurador. Eu queria que o senhor repetisse, né, o gesto, até na hora a gente conseguiu abrir a câmera para que o público pudesse ver. Então, explicando de uma maneira bem didática, se situações de racismo, também de homofobia, outras práticas discriminatórias acontecerem, gramados, arquibancadas, então quem vê, quiser denunciar, faz este gesto vale para todas as práticas discriminatórias ou exatamente o racismo? Você pode repetir o gesto? Bom, quando eu quis falar sobre o gesto é exclusivo para problemas de racismo.
tá? Não é de homofobia, é de racismo. Então, se usa esse gesto ou esse gesto, que é praticado pelos jogadores em campo. Isso é mais para os jogadores em campo, não é para qualquer um que esteja no estádio. Então, esse gesto indica que ocorreu um incidente de racismo durante a partida. A partir daí é aplicado o protocolo. Não sei se vocês tiveram oportunidade de escutar anteriormente, mas o protocolo ele tem 3 fases: interrupção, suspensão com recolhimento ao vestiário e depois perda dos pontos na partida. É esse o protocolo. Ele é gradativo, mas esse gesto, Basília, ele é exclusivamente para questões relacionadas a racismo, não incluem homofobia ou outras questões relacionadas a esse tema. Procurador, como funciona o tribunal de plantão, que pode banir um atleta em um prazo muito curto, né? Em 24 horas? O TAS ou TAS, depende da sigla, se é em francês ou se é em inglês, ele sempre teve no país. Dessa vez nos Estados Unidos ele está remoto, então as pessoas estão na Suíça. Mas foi feito uma escolha de árbitros. Os árbitros que estão compondo são árbitros fechados, então você não pode escolher árbitro. E árbitro eu estou falando aqui exclusivamente da corte, tá? Que aplica. Porque às vezes a pessoa que está ouvindo, ela pode pensar que é o árbitro de futebol. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando do árbitro da corte de arbitragem. Então, que aplica a lei lá no que diz respeito à suspensão do CAS e do TAS. Então, ele está funcionando de forma remota, ele está funcionando de forma ininterrupta, então é 24 horas, você vai ter uma tratativa da questão, eventualmente se tiver um incidente agora, na partida da seleção, às 9 da noite, pode ser que a gente já tenha um agendamento de audiência para 5 da manhã, 6 da manhã, porque a ideia é ser o mais rápido possível. E o protocolo lá tem, eu me esqueci qual foi o artigo especificamente, eu não sei se é o artigo 19 ou o artigo 13, vem dar o tratativa de que o julgamento deve ocorrer até em 48 horas após o incidente. Então está bastante rápido, né? Inclusive a suspensão de medida cautelar pode ser feita também pelo CAS, de forma a evitar que a gente tenha erros grosseiros. Então, a FIFA, nesse momento, ela está tomando todas as providências para que seja o mais rápido possível. E tem uma questão, Leandro, que é importante frisar. O artigo 50 do Estatuto da FIFA obriga as federações, jogadores, times, todos a assinarem um acordo de que não vão recorrer da decisão do CAS ou do TAS, é a mesma coisa, mas depende da sigla, para a Justiça Comum Americana. A federação ou o clube ou o atleta que eventualmente discordar de uma decisão do CAS, TAS, da Câmara ad hoc, que é instalada para o campeonato, para a Copa do Mundo, se discordar e recorrer para a Justiça Comum nos Estados Unidos, será banido da competição. Essa é a tratativa. Basília? A gente vê que é Copa, esporte, futebol, mas também é uma Copa de leis, né? De regras. Eu queria que o senhor falasse sobre as repercussões pós-Copa. Então, essas sanções, elas são julgadas, né, por esses tribunais, esse tribunal da FIFA, mas e depois podem ser incorporadas a julgamentos no judiciário local, né, com as regras locais, ou vira um tipo de tribunal de exceção? São regras de exceção para o lugar e o momento da Copa. Perfeito. Basília, como é que funciona o sistema americano? A 4ª e a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos diz que é inafastável a jurisdição. Então, qualquer pessoa que quiser recorrer à justiça dos Estados Unidos, eu estou dando exemplo aqui dos Estados Unidos, mas tem o México e o Canadá, mas quiser recorrer à justiça americana, ela pode recorrer durante a competição ou após a competição. A questão é outra, é que o artigo 50 da FIFA fez com que os atletas, as federações e os clubes assinassem um compromisso de que não recorreriam durante a competição e nem após a competição. Então, não é que você não possa recorrer à justiça comum depois ou durante a competição. O que acontece é o seguinte: como assinou o acordo, se recorrer, será provavelmente banido. E se for após a competição, imagino que vai ter uma sanção igualmente dura. Então, a ideia é que
a decisão das câmaras sejam definitivas e finais. Agora, óbvio que pode, só que o atleta ou a federação ou o clube que desejar recorrer à justiça, ele tem que estar consciente de que está correndo sérios riscos de ser banido do futebol, de ser afastado por um tempo recorde ou tomar multas astronômicas. Então, essas seriam as sanções. Agora, afastar não dá, não tem como afastar, porque a própria emenda americana permite que você recorra ao sistema judiciário deles. Então, fica a opção de fazer de recorrer, mas ficar com sanções severas no mundo do futebol, o que eu acredito que não vai ser a opção de quase nenhum atleta, federação ou seleção nessa Copa do Mundo. Procurador, uma última pergunta. Se houver algum tipo de crime dentro do estádio, como é que funciona o procedimento? Pois é, as questões relacionadas a direito penal tá essa grande problemática, porque os Estados Unidos disse que vai processar de acordo com as leis americanas. Então, os Estados Unidos disse o seguinte: no que diz respeito a questões de direito tributário, direito comercial, direito empresarial, e até questões relacionadas a direito do trabalho, em alguns pontos, no direito do trabalho, em alguns pontos, os Estados Unidos vai cumprir aquilo que diz o regulamento da FIFA. No que diz respeito a direito comercial, empresarial, societário, administrativo, eles vão obedecer também o regulamento que a FIFA impõe naquela zona das competições, que são as clean zones. Agora, direito penal, Leandro, ele disse, a justiça americana já avisou que o processamento vai ser normal. Então, a depender do crime, se for um crime estadual, você vai ser julgado na esfera estadual. Se for um crime federal, você vai ser julgado na esfera federal. E tem um agravante, Leandro, que está acontecendo aqui também nos Estados Unidos. Como se trata de um grande evento, os Estados Unidos subiu o patamar dos crimes que vão acontecer ali. Então, como se trata de um grande evento, ele está aplicando as leis de grandes eventos nacionais, que atraem os crimes todos para a esfera federal. Então fica um tanto mais complicado. Óbvio que não tem como afastar a competência dos estados, porque a competência dos estados na Constituição americana, no que diz direito a direito penal, é inafastável. Então fica sujeito sim à jurisdição do estado, mas existe esse agravante da lei dos grandes eventos nos Estados Unidos, o que transforma algumas tipificações de nível federal. Então, tem essa complexidade. Então, a pessoa que cometeu um crime estará sujeito, sim, aos tribunais americanos. É isso que vai acontecer. Eu vi a Basília querendo fazer algum questionamento. Não é isso, Basília? Você me escuta? Escuto, Leandro. Acho que é mesmo para fazer um paralelo com as regras, né, da justiça desportiva, né, do que é aplicado aqui no Brasil. O senhor é subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, tentando fazer um paralelo, me parece que lá as regras estão muito mais duras, né, do que acontece comumente aqui no Brasil. Você pode fazer, assim, para fechar aqui essa entrevista, explicar para as pessoas, né, como que a justiça desportiva funciona aqui no Brasil? A justiça desportiva, ela tem um caráter eminentemente disciplinar, mas a gente tem questões aqui que são bastante curiosas. Por exemplo, no enfrentamento em questões relacionadas à homofobia, racismo, por exemplo, a gente tem a responsabilidade objetiva. Então, a gente consegue, por exemplo, punir clubes por questões relacionadas a racismo que tenham sido cometidos por uma coletividade. Nos Estados Unidos isso não é possível, porque esse tipo de crime vai ser processado na esfera individual. Então você não existe o conceito de responsabilidade objetiva no direito penal americano. Então isso difere. O que acontece nos dois casos, tá, Basília? Nos dois casos a gente tem as regras voltadas ao esporte, né? Só que os Estados Unidos está dizendo o seguinte: eu não vou seguir o processamento no que diz respeito a questões que sejam relacionadas a crimes, a direito penal,
do que diz a recomendação da FIFA. Eu vou fazer aquilo que está nas leis americanas. No Brasil, o que acontece? A gente tem um processamento ao mesmo tempo. Então, se você tiver um crime de racismo, você vai ter a penalidade que vai ser aplicada no âmbito do CBJD, e aí tem várias penalidades. Depende de quem faz, dependendo de quem é o clube, se é o jogador, se é o torcedor, mas a gente tem, por exemplo, a responsabilidade objetiva. Se o torcedor de determinado clube cometer ato racista, a punição pode ser feita para o clube, né? Então, isso no Brasil é algo daqui. Agora, claro que se alguém cometer um crime no Estado brasileiro, não afasta o direito penal, né? O que tem de diferente é que os Estados Unidos ele ignora basicamente a legislação da FIFA sobre direito criminal. Então, nesse caso, ele avança e pune do jeito que diz o regramento americano. E tem várias coisas, por exemplo. Você pode chegar, por exemplo, nessa Copa, tem uma coisa que é bastante diferente. A FIFA não aceita manifestação política e religiosa nos arredores do estádio. Os Estados Unidos disse que a primeira emenda americana garante que qualquer cidadão possa fazer manifestação religiosa e política próxima aos estados. Então, os Estados Unidos já disse que o cidadão que descumprir não ficará sujeito a ser processado, porque vai valer a lei americana. Então, quem quiser fazer manifestação religiosa, política, próxima aos estádios, não será punido nos Estados Unidos, porque vai valer a lei americana, vai valer a primeira emenda. Então, existem essas diferenciações, tá? Agora, o fato, a diferença principal é que os Estados Unidos, no caso da Copa do Mundo, ele está fazendo valer exclusivamente a lei dele, independente do que a FIFA acha. No Brasil não é assim. A gente tem as esferas. Então, tem as esferas de direito esportivo e tem a esfera de direito penal. Cada um com as suas penalizações, mas tem uma atuação respeitosa, harmoniosa, dentro das suas esferas de atuação. Essa seria uma das diferenças. É isso, Basília. Ok. Eu conversei com Ronald Barbosa, subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol e presidente da Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado, procurador. Uma boa noite, um bom jogo e até a próxima. Obrigado, Leandro. Obrigado, Basília, que o Brasil ganhe hoje. Estamos todos na torcida. Um grande abraço, boa noite e bom jogo para vocês também. Obrigado. Abraço também.